Jesus que gera a salvação, porque o texto aqui fala: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então a pessoa precisa, em primeiro lugar, crer, entendeu? Quer ver um outro texto? Abram aí, por gentileza, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 38, capítulo 2, versículo de número 38. Aqui diz assim, ó, Pedro pregou para uma multidão de pessoas. E quando Pedro terminou de pregar, o povo ouviu a mensagem dele e o povo compungiu-se em seu coração. O que é essa palavra compungir-se? Quer dizer, o povo ficou triste. Triste por causa do pecado. Quando a gente erra com Deus, com os pais, com aquela pessoa que a gente ama, um amigo, alguém que a gente ama, a gente se sente mal. Há uma tristeza. E o Pedro pregou e o povo sentiu essa tristeza. E depois de sentir essa tristeza, o povo disse para Pedro: o que a gente precisa fazer para agradar a Deus e para ser salvo? E Pedro então deu a resposta. Olha só, Atos 2, está aí aberto? Versículo 37 e 38. Ouvindo eles, quer dizer, o povo, isto quer dizer, a pregação, ouvindo eles a pregação, compungiram-se em seu coração. O que quer dizer essa palavra? Compungiram-se em seu coração. Sentiram tristeza no coração. E por quê? Porque Pedro pregou e mostrou que eles erraram contra Deus, erraram contra Cristo, pecaram. E aí, quando eles tomaram ciência de que eles tinham errado, eles ficaram tristes. E aí compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, então, diante dessa situação? Já que nós desagradamos Deus, pecamos, nos afastamos de Deus, traímos a cruz, o que a gente precisa fazer? Aí vem Pedro no versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Então vejam que a salvação começa com a fé em Cristo Jesus. A gente precisa crer em Cristo e também precisa se arrepender dos seus pecados. E depois que se arrepende dos pecados, confessa os pecados e deixa esses pecados. E aí então obtém a salvação em Jesus, entendeu? A salvação em Jesus começa pela fé em Jesus. Tem que crer em Jesus. Tem que se arrepender dos seus pecados. E tem que abandonar esses pecados. Como é que abandona os pecados? Não é você sozinho. Deus é que vai te dando graças e forças e orientações e você vai se livrando do pecado. O verdadeiro arrependimento, a palavra arrependimento, ela vem do grego metanoia. E metanoia quer dizer mudança de mente, mudança de sentimento e mudança de atitude. Quem se arrepende de verdade, muda o pensamento, muda o comportamento e muda o coração, né? Então, só que você não faz isso sozinho, você faz isso com o auxílio do Espírito Santo, com o auxílio da Bíblia, com o auxílio de outras pessoas. E você vai fazendo isso ao longo do tempo, entende? Então, crê em Jesus, se arrepende, confessa e deixa. Olha o texto que fala de confessar e deixar. Abram aí, por favor. Provérbios. Olha o texto de Provérbios. Provérbios, capítulo 28, versículo de número 13. Olha o que diz. Aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele adolescente, está escrito aqui, que encobre as suas transgressões, transgressão aqui é pecado,
encobre os seus pecados, encobre os seus erros, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Né? O que está aí alcançará misericórdia. Então, o texto está falando que nós cremos em Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos os nossos pecados e nós deixamos os nossos pecados. Daí, quando acontece isso, nós obtemos então a salvação em Cristo, tá? A salvação em Cristo começa pela fé em Cristo. Vocês precisam crer em Cristo. O Espírito Santo vai dando capacidade para nós crermos, e nós cremos em Cristo. E quando cremos em Cristo, recebemos salvação. Olha que interessante, se você puder abrir aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 31. Ó, aqui veja qual a importância da fé. Quando você tem fé em Cristo, você é salvo. Olha só. Aqui quem está pregando é Paulo e Silas. Eles estão na cidade da Macedônia chamada Filipos. Para esta cidade, Paulo escreve a carta aos filipenses. Mas quando ele estava evangelizando esta cidade, ele encontrou lá um homem que trabalhava na segurança pública da cidade, cuidando do cárcere, era um agente carcerário. E esse agente carcerário, ele era um homem que teve o temor de Deus. Depois de um milagre que ele viu, ele teve o temor de Deus e ele quis ser salvo. E aí Paulo vai dizer para ele o caminho da salvação. Olha o que diz Atos 16, 31. Paulo dizendo, o caminho para ser salvo em Cristo é este, olha só. E eles disseram, Paulo e Silas disseram para o homem, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu, e o que mais aí? A tua casa. Crês no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E ele pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. Entende? E aí o texto fala que todos eles receberam o Senhor Jesus e depois de receberem o Senhor Jesus, eles fizeram um banquete para Paulo e para Silas e cuidaram de Paulo e Silas. Então vejam que aqui nós temos um momento em que as pessoas perguntam, como é que eu sou salvo em Jesus? Aí Paulo responde, a Bíblia responde, Cristo responde, o Espírito Santo responde, você precisa crer em Jesus, entendeu? É tão importante crer que, olha o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz o texto de Romanos 5 e 1. O texto fala que nós precisamos crer. Então você crê em Jesus, você se arrepende, você confessa, deixa o seu pecado e você é salvo em Cristo. Entende? Olha o texto de Romanos 5, versículo 1. Diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, quer dizer, quando você crê, você é justificado. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual, quer dizer, por Cristo, também temos entrada por meio da fé na graça de Deus, na qual estamos agora firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então veja que Paulo está falando assim, você para entrar no Evangelho, para permanecer firme e para encontrar com o Senhor na sua manifestação gloriosa, você precisa crer em Cristo, você precisa acreditar em Cristo, tá? Paulo vai trabalhar um pouco mais esse tema da fé, quando chega no capítulo 10 de Romanos, olha só, no versículo de número 17, quando ele vai falar sobre como que a fé vem. Olha o que ele fala aí no versículo 17. Ele diz assim, ora, a fé vem pelo ouvir. Ouvir, vocês estão me ouvindo aqui. Eu sei que vocês estão cansadinhos, meio com sono, mas vocês estão me ouvindo. Então, a fé vem por ouvir. Está escrito aqui. Ora, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir do quê? Ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus está falando com vocês. Nós estamos lendo a Bíblia. Nós estamos lendo o Evangelho, nós estamos lendo a palavra.
E a palavra está falando conosco. Então, a fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Da palavra de Deus. Deus está gerando fé no coração de vocês. Entende? Deus tem gerado fé. Cada aula que vocês assistem, cada culto que vocês participam, cada conversa que vocês têm em casa, cada pregação, cada hino que vocês escutam, cada conselho bíblico que alguém dá, é a palavra de Deus sendo lançada sobre vocês. E aí, quando você ouve a palavra ela gera um fruto, ela gera uma consequência, ela gera uma frutificação, e essa frutificação é a fé, entendeu? Naturalmente a fé vem por ouvir a palavra. Agora, quando você tem a fé no coração, acontece o que Paulo diz aqui, ó, em Romanos 10, 9. Olha o que ele diz no 9. Ele diz assim, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será o quê? Será salvo. Então ele fala aqui, a boca confessa, o coração crê. Crê no quê? Crê que ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou. Então se você crê que ele morreu e que ele ressuscitou, e crê no coração e confessa isso com a boca, você é salvo. Olha o versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então você crê em Cristo, na morte e na ressurreição, e nos efeitos desta morte. Quer dizer, é uma morte vicária, porque foi em nosso lugar, é uma morte expiatória, porque foi para perdoar os nossos pecados, e é uma morte remidora, porque foi para nos comprar para Deus. Então, quando você crê na morte de Cristo e crê na ressurreição de Cristo, então você com o coração crê, com a boca confessa e você é salvo. Entende? Agora, essa salvação, ela não vem pelos nossos méritos. Não é porque você é bom que você é salvo, ou porque eu sou bom que eu sou salvo. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Olha o que ele vai falar, 2 e 8 de Efésios, quando ele vai dizer o motivo de nós sermos salvos. Eu sou salvo porque eu pratico isso, aquilo. Não, você é salvo porque você crê em Cristo. Você se arrepende dos seus pecados. Você confessa, você deixa. Quando você crê, você confessa Cristo. Quando você crê, você é justificado. Quando você crê, Cristo faz de você uma nova criatura. Quando você crê, você vive a graça. Porque a salvação, ela não é fruto dos nossos méritos. Olha o que diz Efésios 2 e 8. Diz assim, ó, Efésios 2 e 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém é salvo por justiça própria. Ninguém é salvo porque anda certinho. Ninguém é salvo, não, é salvo pela graça. E essa graça é acessada por meio da fé. Entendeu? Você tem fé e por causa da fé você acessa a graça. E você tem fé porque a graça operou na tua vida. A graça chamada de graça preveniente de Deus. A graça de Deus que te trouxe para a igreja. A graça de Deus que fez você ouvir o evangelho. A graça de Deus que fez você ter uma Bíblia. A graça de Deus que permitiu que você pudesse compartilhar, né, da igreja. A graça de Deus, tá? E aí, quando você crê, quando você se arrepende, quando você confessa, quando você abandona tudo, quando você é justificado, quando você recebe essa graça, aí você é feito nova criatura. Olha o que diz Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto. Por gentileza, aí ó, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que Paulo vai dizer, 2 Coríntios, porque, eu já aceitei Jesus, eu já criei em Jesus, eu já me arrependi, eu confessei, eu abandonei tudo, agora, e agora? Agora você é nova criatura. Olha o que diz, 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em quem? Em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em quem? Em Cristo. Nova criatura é.
as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Então eu pergunto a vocês, vocês são novas criaturas em Cristo já? São novas feituras em Cristo? Vocês já receberam Jesus como Salvador de vocês? O único e suficiente Salvador e Senhor? Houve algum dia que você foi lá na frente, levantou a mão e disse, eu aceito Jesus? Já houve esse dia? Você teve esse dia? Você teve esse dia? Se não teve, não tem problema. Acho que não, você teve esse dia de ir lá na frente e receber Jesus? Não? Lá na frente não. Lá na frente não, então. Você, é porque a Bíblia fala, com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Se vocês quiserem, agora nós podemos fazer essa oração para vocês receberem Jesus. Quer hoje receber Jesus? E fazer essa confissão pública por Jesus? Quer? Quer fazer? Quer fazer? Então, feche os olhos, levante a mão assim e diga comigo, Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu creio em Ti. Eu creio na Tua morte. E eu creio na Tua ressurreição. Escreve o meu nome no livro da vida. Me sela com o Teu Espírito. E me faz um filho Teu. Eu quero ser cheio do Teu Espírito, andar na Tua presença e ser uma nova criatura. Amém, Senhor Jesus. Amém, amém. Então, quando você faz isso, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor da vida de vocês. Entenderam? E agora, pastor? E agora? Agora, uma vez que você é salvo, você vai passar por uma ordenança. O que quer dizer uma ordenança? Quer dizer uma ordem. Você vai passar por uma ordem. Você vai passar por um mandamento. Você vai passar por uma determinação. Você vai passar por uma exigência. Você vai passar por um mandamento. E que mandamento é esse? É o mandamento do batismo nas águas. Então, o batismo nas águas, esse batismo nas águas será o mandamento. Esse batismo nas águas será a determinação. Ó, vem aqui, ó, sentem aqui vocês, ó, sentem aqui os três. Que a Mônica vai tirar uma foto, fica melhor aqui perto. Traz essas coisas aí, aqui fica mais perto, a gente fica mais perto. Vem cá. Então, o que acontece? Agora vocês vão passar pelo batismo nas águas. Por quê? Porque primeiro você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E depois você é batizado nas águas. É mais ou menos o seguinte, o batismo nas águas é a ordenança, é a determinação, é mais ou menos o seguinte, você está, vamos supor, jogador de futebol, você está no time, então você já está no time, seu nome está lá no time, você tem o seu nome completo lá, você está cadastrado, você sabe as agendas, você sabe tudo, você já tem até o uniforme, mas você precisará participar do treino, é exigência. Se você não treinar, você não vai jogar. É como se fosse, por exemplo, o creio. Ah, eu tenho aqui, eu já faço parte do creio, mas eu quero, eu preciso cantar no creio. Para cantar no creio, tem que ter o batismo, entendeu? Então, eu quero pregar. Para pregar, tem que ter o batismo. Então, para ser inserido na igreja, tomar ceia, tem que ter o batismo. Então, o batismo, ele é uma ordenança, tá bom? Ele é uma ordenança. É claro que o batismo não salva, porque pelos textos que nós lemos aqui, quem é que salva? É Jesus. Por meio do quê? Ele salva por meio da fé. Então, Jesus salva por meio da fé e não o batismo. O batismo não traz a salvação, mas o batismo, ele significa que você foi salvo. Ele é a ordenança, ele é a determinação. É mais ou menos assim, você aceitou Jesus? Aceitei. Então agora, seja batizado.
entende? Passe pelo batismo, tá bom? Bom, o que significa a palavra batismo? Eu trouxe aqui um conceito. Batismo nas águas significa o seguinte: a palavra batismo, ela vem do grego, tá? Porque o Novo Testamento, ele é escrito em grego. E no grego do Novo Testamento, a palavra batismo, ela vem de um termo grego chamado bapitismo. Bapitismo. E vem de uma expressão em latim chamado baptismus, tá? Baptismus. Então, em português ela é batismo. E o que significa a palavra batismo? Significa imergir, tingir, derramar, lavar, banhar por completo. Entende? Batismo é banhar por completo. Tá? Quando uma pessoa é batizada, ela entra na água e ela é banhada por completo, né? Por imersão. Qual é a origem do batismo? Nós já entendemos o que é. Batismo é banhar por completo, é isso. Tem uma significação para batismo que é mais rigorosa. Sabe o que é batismo no sentido mais rigoroso? É sepultamento. Quando um corpo é colocado na terra, ele é inserido na terra, ele é sepultado na terra, ele é envolvido pela terra por completo, não é isso? Também uma pessoa que nasceu de novo vai sepultar, né? Sepultar o velho homem através do batismo, entendeu? Vai enterrar o velho homem através do batismo, simbolicamente, né? Pelas águas, entendeu? Qual é a origem do batismo? Bom, o batismo, ele surge mesmo no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, ele tem algumas ilustrações, que são ilustrações proféticas. Por que ilustrações proféticas? Porque elas apontam para o batismo que vai surgir só no Novo Testamento. O Antigo Testamento, vocês sabem, tem a ver com a revelação de Deus para o povo de Israel e a revelação de Deus para a humanidade através do povo de Israel. Então, nesta condição, qual é a prática do batismo, né? No Antigo Testamento? Tem lá, por exemplo, as mulheres hebreias, elas tomavam banho, né, num rito de purificação. Quando as mulheres hebreias queriam entrar, por exemplo, para orar, ou entrar na igreja, ou entrar, que na época lá não era igreja, né? Era o templo e as sinagogas. Quando elas queriam entrar, elas banhavam-se. Aquela ideia de banhar-se quer dizer, é um rito de purificação, é um símbolo do batismo, é uma ilustração do batismo. Não é o batismo, porque o batismo só vai surgir aonde? Só no Novo Testamento, mas ali é uma ilustração. As mulheres hebreias, após terem filhos e voltarem da quarentena, quer dizer, depois de 40 dias que elas tinham filhos, antes delas serem reinseridas na sociedade, elas tomavam um banho de purificação. Então as mulheres tomavam banho para ir para o templo e tomavam banho quando elas tinham esse retorno, né? Agora, os judeus completos, tanto homem quanto mulher, tanto criança, adolescente, jovem, senhor, senhora, todos tinham o costume de, ao acordar, lavar as mãos. Então era normal dos judeus acordarem, lavarem as mãos. Aqui na cultura brasileira, a gente toma banho de manhã, né? Quem não gosta de tomar banho, pelo menos escova os dentes, não é assim? Vai escovar esses dentes, menino, vai escovar esses dentes, menina. Então, quer dizer, é da nossa cultura. O judeu, no Antigo Testamento, ele lavava as mãos, ele pegava a água e jogava sobre as mãos e lavava as mãos. Então, isso aí é um símbolo, né? Outra coisa, eles lavavam as mãos ao fazer as refeições. Aqui no Brasil nós temos essa cultura, mas às vezes é ignorada. Vai lavar essa mão, depois vem na mesa para comer. Não é assim? Vai lavar essa mão. Então, esse ato judaico de lavar as mãos para pegar na comida é um ato que rememora o batismo. Por quê? Porque tem a ver com lavar as mãos para deixá-las limpas para fazer a refeição. Entendeu? Outra coisa, quando eles iam dormir, eles lavavam as mãos, lavavam também o pescoço e lavavam os pés.
Então, quando eles iam dormir, eles esquentavam um pouco de água, jogavam numa bacia, porque não tinha água encanada. Jogavam água fria e temperavam a água, deixavam ela morninha. Aí pegavam aquela água ali e jogavam aqui na mão, lavavam as mãos, até aqui assim, lavavam as mãos. Depois que eles lavavam as mãos, eles pegavam, jogavam aqui na cabeça e lavavam aqui assim, ó. Já tomou uma água aqui, uma chuvarada aqui, né? Gostoso, dá uma relaxada, né? Quando você toma uma chuvarada assim no pescoço, é bom. Então eles lavavam aqui assim, ó. E também lavavam os pés. Pegavam, descalçavam os pés e lavavam os pés. Então, pés lavados, pescoços lavados e mãos lavadas. Isso era feito ao dormir. Outra coisa, sempre que eles chegavam da rua, eles nunca entravam em casa direto. Ou para a sala, ou para o quarto, ou não. Se eles chegassem na casa de umas pessoas, seja um casamento, uma festa, seja uma visita, um lanche que ia tomar, não importa. Se eles fossem na casa de uma pessoa, eles sempre, quando chegavam na casa das pessoas, eles lavavam as mãos, lavavam o rosto, lavavam o pescoço, lavavam os pés. Era cultura isso aí. Entende? Inclusive, sabe quando Jesus transforma água em vinho, em João 2, lá em Caná da Galileia? O texto fala que Jesus transformou a água que estava numas talhas, né? Que estava nos potes, tá? Que estava nos barris, lá do lado de fora. E esta água servia para quê? Servia para purificação, ou seja, cada pessoa que ia passando para entrar na casa, pegava lá um pouco de água, lavava as mãos, lavava o pescoço, lavava o rosto, lavava os pés. Entende? E aí depois entrava. Tudo isso é símbolo do Antigo Testamento do batismo, entendeu? Agora, tem um texto no Antigo Testamento que é um texto que mostra um batismo assim bem ilustrado, que é a experiência do general sírio Naamã. Naamã tinha lepra no corpo. Lepra era o quê? Era uma doença dermatológica. Nós temos muitas doenças dermatológicas. A ferida é uma doença dermatológica. Você pega, por exemplo, a coceira, é uma doença dermatológica. Você pega, por exemplo, uma espinha, uma acne, é uma doença dermatológica. Se você pega, por exemplo, às vezes uma alergia, é uma doença dermatológica. Alguém já foi na praia e já ficou com frieira nos pés, aí para evitar passa uma pomada, né? Mas existe uma pomada que você passa, principalmente entre os dedos, para não ficar com frieira. Por que tem que secar os pés? Porque se você não secar os dedos, cria uma frieira ali, e aquela frieira gera carne morta, e daqui a pouco o seu pé fica doente. Então, para evitar tudo isso, faz-se o quê? Coloca-se aqui uma proteção, no caso, né? Então, ele tinha uma doença dermatológica, uma doença da pele. E essa doença era uma doença grave. Não era uma doença simples como uma alergia. Era uma doença gravíssima. Como era o nome da doença? Lepra. E essa lepra, atualmente, ela existe. Só que ela não chama pela Organização Mundial da Saúde, nem pelo Ministério da Saúde do Brasil, e nem pelo Código Internacional de Doenças, como lepra. Ele é chamado hoje como hanseníase. Se você vai num postinho, numa UPA, geralmente tem um cartaz para orientar sobre o contágio com a hanseníase. Que era o quê? Era uma ferida que surgia na pele, a pessoa começava a coçar, aquela ferida abria, aí ela não coçou, vinha para os dedos dela. Entendeu? Vinha para os dedos. Aí ela usava o dedo para coçar em outro lugar. E aquilo ia, multiplicando no corpo, de modo que a pessoa era totalmente contaminada. E quem tocava nela era contaminado também. E aquilo ia trazendo febres, aquilo ia trazendo convulsões até a pessoa morrer. O leproso em Israel não podia viver em sociedade. E hoje não pode também. Existem leprosários hoje, não sei se vocês já ouviram falar disso, existem leprosários. O que são os leprosários? São hospitais destinados aos leprosos, entendeu? Então, o Naamã estava muito mal, e ele procurou o profeta Eliseu, e Deus deu uma orientação para o profeta Eliseu de Israel, disse, olha, vai lá no Rio Jordão, veja que Deus lá na frente vai mandar o João aplicar o batismo no Rio Jordão. E ele fala assim, vai lá, não porque há um poder de consagração e
um poder espiritual no Rio Jordão, mas é porque Deus escolheu esse palco para atuar. E Deus vai e fala para Naamã, através de Eliseu, toma banho. Quantas vezes ele mandou tomar banho? 7 vezes, 7 banhos. Você reclama quando sua mãe manda você tomar um banho, sua avó manda você tomar um banho. Imagina quando fala assim, vai tomar 7 banhos, saiu, vai de novo, vai de novo. Aí ele foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 banhos. Quando ele tomou o 7º banho, 7 banhos, né? Quando ele tomou o 7º banho, ele saiu e a pele dele, que estava toda cheia de ferida na carne, foi curada e ficou uma pele assim, ó. Aliás, essa pele aqui é velha, já tem uma pele de 40 anos. Ficou uma pele igual de bebê. Vocês já tocaram numa pele de bebê? Não é macia, não é uma pele maravilhosa? É aquela pele maravilhosa que não foi experimentada pelo tempo, uma pele linda. A Bíblia fala, e a pele dele se tornou como pele de uma criança, de um bebê. Que coisa, através desse batismo, tá bom? Então o batismo tem sua origem, de fato, de verdade, no Novo Testamento, mas ele é ilustrado lá no Antigo Testamento. Por exemplo, depois que acaba o Antigo Testamento, em Malaquias, vem o período intertestamentário, que são os 400 anos entre Malaquias e Mateus, e quando chega nos evangelhos, daí o batismo vai surgir mesmo. Então, qual é a origem do batismo? Agora, não mais no Antigo Testamento, que já falamos, no Novo Testamento. No Novo Testamento, o batismo ele inicia-se com João Batista. Olha o texto de Malaquias 3:1, que é o último livro do Antigo Testamento. João Batista é o que liga o anúncio profético com a vinda do Messias, como profetizado por Malaquias 3:1. Ele fala em Malaquias 3:1. Olha só. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Se você pegar aqui na Bíblia, o Novo Testamento começa aqui em Mateus. O Novo Testamento começa em Mateus, tá vendo? Mas você tem aqui em Malaquias, que é o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, o último livro é Malaquias. Novo Testamento é Mateus. Então, no último livro, você vai pegar aqui, capítulo 3, versículo 1, está escrito assim, ó: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o templo do Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus fala aqui que vai mandar alguém na frente para preparar o caminho para Cristo. E quem é que vem na frente para preparar o caminho para Cristo? João Batista, né? João Batista é quem prepara o caminho. Então ele fecha o período profético do Antigo Testamento e ele abre o período profético do Novo Testamento, João Batista. Ele faz parte da tradição profética e ao mesmo tempo ele é contemporâneo de Jesus. Ele ganhou o nome de Batista, por quê? Por que ele é chamado de João Batista? Porque ele batizava. E por que ele é chamado de a voz que clama no deserto? Porque eu estou pregando aqui, ó, numa sala, né, bem acabada, no ar-condicionado, mas João Batista não pregava numa sala assim. Vocês estão sentados aí em cadeiras, exceto vocês, né, que agora, mas estão sentados numa cadeira almofadada, entendeu? Nós temos aqui tudo tá certo, a cadeira almofadadinha. João Batista não pregava assim, João Batista pregava no deserto, por isso que ele é a voz do que clama no deserto. A Bíblia fala que ele é como se fosse, não é que ele seja, ele é como se fosse um anjo de autoridade de Deus que vai abrindo e preparando o caminho para Cristo. Ele é primo de Cristo. Vocês dois são primos, né? Vocês dois são primos? Vocês são irmãos? Então, é como se você tivesse um primo lá. Tem primo? Qual é o nome do primo de vocês? Bernardo. O Bernardo. É como se você fosse João Batista e o Bernardo fosse Jesus. Você tem primo? Como é que é o nome do seu primo? É como se você fosse João Batista e o Lucas fosse Jesus. Veja que prepara o caminho. Um primo preparando o caminho para o outro, né? E ele, então, vai ter o nome de Batista porque ele batizava. E todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, falam da atividade do batismo.
Olha só, em Mateus o batismo está em Mateus 3,11. João Batista falando, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, quer dizer, Jesus, ele é mais forte do que eu, de sorte que não sou digno nem de tirar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus fala isso. Marcos também fala, Marcos capítulo 1, versículo 7. E proclamava depois de mim, quer ler, por favor, vamos lá. Marcos capítulo 1, versículos 7 e 8. Marcos 1, 7 e 8. Esse texto também vai falar sobre o João Batista anunciando o batismo. Marcos capítulo 1. Ó, para você ir participando. Marcos 1, 7 e 8. Vai vocês leem aí. Quem pode ler? Marcos 1, 7 e 8. Quem pode ler? Vai ler aí. Qualquer um dos dois, vai. Vinícius. Quero ler não. Não quer não? Então lê você. Mas acompanha aí. Ele dizia ao povo, depois de mim vem alguém que... Marcos 1, 7 e 8. Capítulo 1. Aí achou o versículo 7? Deixa eu ensinar vocês como é. Achei. Achou o versículo 7? Pronto, aí. Aí vamos lá. Ele dizia ao povo, depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e derramar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com a água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Amém. Então veja que Mateus fala sobre isso, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos fala isso. E o Evangelho de Lucas também. Vai para frente aí um pouquinho para vocês acharem o Evangelho de Lucas. Vai mais para frente. É Lucas capítulo 3, versículo 16. Depois de Marcos vem Lucas. Lucas 3 e 16. Aí Lucas acha o capítulo 3. Agora você tem que achar o capítulo 3. Aqui? Em Lucas 3. Não, o capítulo primeiro. O capítulo é o maior. Aí depois, dentro do capítulo, tem o versículo. Tá vendo o capítulo 2? Acharam o capítulo 3? Não. Aí vai lá, vamos ver. Aqui, ó. Aí o capítulo 3 agora abre o versículo 16. Procura o versículo 16. Então, olha o que está escrito em Lucas 3,16. Lê para nós, você vai ser a nossa leitora oficial. Mas João disse a todos, João Batista, tá? Que está falando. eu batizo vocês com a água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu. Esse que é alguém mais importante do que eu, quem que é? É Jesus, né? E não mereço a honra de desamarrar as correias da sandália dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Amém. Então veja que Mateus fala isso, Marcos fala, Lucas fala, para você ver que é importante. Todo mundo está falando. Uma coisa que todo mundo está anunciando é porque é importante. E João também. Agora vai um pouquinho mais para frente, abram em João capítulo 1, versículo 33. Vai lá, você vai procurar outro livro. Nós já fomos Mateus, Marcos, Lucas, agora João. Capítulo 1 de João, versículo 33. João, aí, a capítulo 1, agora o versículo 33. Lê para nós. Eu não sabia quem ele era. João Batista que está falando, eu não sabia quem ele era. No sentido, ele conhecia Jesus como primo, mas não conhecia Jesus como Messias, né? Vai. Mas Deus, que me mandou batizar com a água, me disse, você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Veja aqui, aí está falando que João está dizendo, eu não sabia quem ele era, mas Deus me deu um sinal. E eu batizava com água, entendeu? Mas ele batizará com Espírito. Então, qual é a origem do batismo no Novo Testamento? O batismo no Novo Testamento é originado com João o Batista, que batiza as pessoas aonde? No país de Israel, tá certo? No Rio Jordão, ele batiza as pessoas. E ele batiza as pessoas como? Ele batiza as pessoas por imersão e batiza as pessoas para arrependimento dos pecados. As pessoas se arrependem, creem em Deus e agora elas são batizadas, tá? E é interessante que o batismo começa com João, tá bom? Mas ele também é cumprido por Jesus. Veja
que o próprio Senhor Jesus foi batizado. Eu quero que você volte lá em Mateus, capítulo 3, versículo 13. Mateus 3, 13. Volta aí agora, um pouquinho. Nós estamos em João, volta. Aí, Lucas, Marcos e Mateus. Quando chegar em Mateus, acha o capítulo 3. Mateus é capítulo 3 de Mateus. Olha, Jesus foi batizado. Veja como é importante o batismo. Às vezes você fala assim, eu estou na igreja e eu não preciso ser batizado. Jesus falou, eu preciso ser batizado. É importante o batismo. Mateus 3,13. Mateus, olha lá, 4 aí, você está no 4. 3, versículo 13. Acha o versículo 13. Acharam o versículo 13? Achei. Então vai, lê aí para nós, por favor. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Veja que ele saiu da Galiléia. Galiléia é o norte de Israel, é uma região norte. E ele deslocou-se até o Rio Jordão. E o que ele fez lá no Rio Jordão? Ele quis ser batizado. Se você puder ler um pouquinho mais, leia. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Amém. E aí vai. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus... Veja que logo que foi o quê? Batizado. Então ele foi batizado. Logo que ele foi batizado. Quer dizer, assim que ele foi batizado, João batizou ele. Quando ele fala assim, não, é importante eu ser batizado para se cumprir a palavra de Deus, Jesus não precisava se arrepender, ele não tinha pecado. Mas ele se batizou para que cumprisse a palavra de Deus e para que deixasse um exemplo para nós. Porque ele foi batizado, ele podia não se batizar, mas ele falou, não, é necessário que eu cumpra a vontade de Deus. E é necessário que eu dê o exemplo. Então ele deu esse exemplo, ele foi batizado. Só que quando Jesus é batizado, o que acontece com ele? Logo que ele foi batizado? Ele saiu da água. Saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito Santo de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Amém. E veja que o João Batista começa a prática do batismo, mas Jesus, ele cumpre o batismo, ou seja, Jesus, ele vive o batismo. Jesus, ele realiza o batismo, ele não foge do batismo, entende? Bom, aí Jesus, depois do batismo, ele vai recrutar os discípulos. Ele vai chamar os discípulos, ele vai selecionar os discípulos. Ele vai selecionar os discípulos. E quando ele está lá selecionando os discípulos, ele vai também ensinar sobre o batismo para os discípulos. E os discípulos vão batizar ou não vão batizar? Vão batizar e vão ser batizados. Entende? Os discípulos foram batizados. Olha só, abram aí, João 4, 1 e 2. João 4, 1 e 2. Pega aí para mim, por favor. João 4, 1 e 2. Obrigado. João 4, 1 e 2. João, capítulo 4. Vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí acha o capítulo 4 de João. João 1 e 2. Agora, capítulo 4, né? Lá na história da mulher samaritana. Aí os versículos 1 e 2. Achou? 4, 1 e 2. Então, vejam aí o versículo 1 e o versículo 2. Acompanhem aí. Lê para nós, por favor. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Peraí, veja que Jesus, a essa altura, ele já estava batizando. Outra coisa, ele estava batizando mais gente do que João. Vamos supor, se lá na igreja do João estavam batizando 10, Jesus estava batizando quanto? Pelo menos 20, 30, sei lá, é mais. Entende? Jesus estava batizando no mínimo 11, que é mais, né? Ele estava batizando mais. E ele estava causando com isso uma inveja, um ciúme dos fariseus. Mas Jesus nem ligou para isso. Olha o versículo 2. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Ok.
Não era Jesus mesmo que entrava na água e colocava a cabeça das pessoas lá, não era. Mas ele batizava através de quem? Dos seus discípulos. Então, os discípulos de Jesus também foram batizados. Por quê? Porque os discípulos não poderiam batizar se não fossem batizados. Por que que eu estou ensinando sobre batismo para vocês? Por que que eu tenho autoridade para falar isso? Porque eu fui batizado. Porque senão vocês poderiam me surpreender dizendo assim: Pastor Henrique, o senhor foi batizado? O senhor nem foi batizado, por que o senhor quer ensinar a gente a batizar? A ser batizado? Então eu preciso experimentar essa graça. Jesus foi batizado. Os discípulos foram batizados. E os discípulos batizavam. Né? Nós vamos ver aí, durante o ministério de Jesus, as pessoas sendo batizadas. Aquelas pessoas que passavam a seguir Jesus, elas eram o quê? Elas eram também batizadas. Quem passava a seguir Jesus, o texto fala que Jesus já tinha mais seguidores do que João Batista. Você vê que esse negócio de ser seguidor na rede social, né, não é novo. Jesus já tinha seguidores, curtidas, né? Jesus já tinha curtida, compartilhamento é pregar o evangelho. Jesus já era compartilhado. Então, as pessoas, elas vinham seguir Jesus e Jesus exigia delas que elas fossem batizadas. Então, elas eram batizadas, as pessoas. Os novos discípulos eram batizados. Durante o ministério de Jesus, Jesus viveu o seu ministério 3 anos e meio. A vida inteira de Jesus, Jesus morreu novo. Ele morreu com 33 anos. Por exemplo, essa semana passada, domingo passado, eu saí daqui da igreja, depois da escola dominical, e fui lá no José Correia, no ginásio. Estava tendo ali o funeral do filho do prefeito, do Rubinho. Ele faleceu com 39 anos, novíssimo, novíssimo. Ontem um amigo meu estava lá, encontrei ele estava todo triste porque ele perdeu a esposa dele com 53 anos, muito nova. Mas Jesus morreu mais novo do que todos eles, porque Jesus morreu com 33 anos só, 33 anos e meio. E os últimos 3 anos e meio da vida de Jesus, 42 meses, Jesus passou pregando, exercendo o seu ministério, exclusivamente no ministério. E quando ele dedicou-se exclusivamente ao ministério, Jesus ele ordenou que os seus discípulos batizassem as pessoas, entendeu? E ele mesmo participou de muitos batismos, né? Então, durante o seu ministério, Jesus batizou. Só que chegou um momento que Jesus morreu e Jesus ressuscitou e ele ia para o céu. E quando aconteceu isso, ele deu uma última palavra aos seus discípulos. Por exemplo, hoje à noite, né, eu estou viajando para Portugal, vou pregar lá. Então eu estou aqui trazendo o último sermão para vocês antes de eu viajar. Jesus também teve o último sermão, a última palavra, antes dele ser assunto aos céus. Eu não, vou para Portugal, daqui a pouco eu volto. Mas Jesus não, Jesus foi assunto aos céus. Jesus foi para o céu. Então quando chegou, antes de ir para o céu, no último momento, chegou aquele momento dele falar aos discípulos, ele disse assim: vocês devem ir pelo mundo, pregar o evangelho e vocês devem batizar. As pessoas que vocês forem ganhando para Jesus, as pessoas que vocês forem anexando à igreja, elas devem ser batizadas. Isso é a chamada ordenança. Jesus ordenou que as pessoas fossem batizadas. Olha a ordenança em Mateus 28, 19. Por favor, abram aí. Mateus, abram lá acho que aí vocês estão em João, vão lá para Mateus. Aí volta um pouco para Lucas, volta um pouco para Marcos e volta um pouco para Mateus, mas é bem no final de Mateus. É o último capítulo de Mateus. Mateus 28. Mateus 28. 28, 19. Olha o texto do 19. Quem pode ler? Vai lá ler para nós. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Então, peraí. Então, Jesus falou assim: façam discípulos, ganhem almas, evangelizem, preguem, ganhem almas. Igual vocês hoje aqui. Vocês já tinham, pode ser que tinham em outro momento, falado sobre Jesus aqui, vocês confessaram. Então, ganhem almas, ganhamos as almas. Amém. As almas estão ganhas. E agora? O que faz com essas almas? Olha o que ele fala. E façam com que sejam meus seguidores. Tá bom. Batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Então ele fala, então vocês, depois que se tornam seguidores de Jesus, depois que se tornam discípulos de Jesus, depois que aceitam Jesus e confessam Jesus, o que você precisa fazer? O que é uma determinação natural? Uma determinação, uma consequência natural. É você ser batizado. Entendeu? Ele fala assim, batiza. E como que é a fórmula do batismo? Você vai batizar por imersão. Então vai inserir o corpo completamente na água. Você vai ser batizado em nome do Pai. Está escrito aí, ó. Batize em nome do Pai, em nome do Filho e em nome de quem? Do Espírito Santo. Por isso que quando você chegar lá, que o pastor José Wellington for batizar você, ele vai colocar você assim dentro da água, a piscina é quente, né? Aí vai colocar você dentro da água e vai perguntar para você, você já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você vai dizer sim. E você confessa Jesus como seu Salvador? Amém, sim. E você quer ser batizado? Quero. Ah, então tá bom, então eu vou te batizar. Aí ele fala assim, aí ele vai e fala, eu te batizo. Ele fala para você ouvir. Ele não fala quando você está com a cabeça lá dentro da água que você não ouve nada. Ele fala para você ouvir primeiro. Ele fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí segura a sua mão e insere você dentro da água e te tira da água. Entendeu? Aí você sai. Tem muita gente que acontece a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Quando essa pessoa é batizada na água, muita gente já recebe o renovo. Começa a falar em línguas estranhas. Muita gente já começa a profetizar ali mesmo na água. Porque Jesus teve essa experiência. Jesus foi batizado e já começou a falar em outras línguas, já começou a profetizar, já começou a receber o Espírito Santo de forma poderosa, revestir-se do Espírito Santo. Acontece isso ainda hoje. Vocês vão lá no Belém, vocês vão ver o batismo lá. E é assim, né? Bom, Jesus, quando ele quer afirmar uma coisa, ele fala ela mais de uma vez. Então, Jesus não falou apenas em Mateus para os discípulos batizarem. Ele falou também em Marcos. Dá uma lida aí, por favor. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Marcos 16, 15 e 16. Marcos 16, aí 15 e 16. Estavam ali em Mateus, né? É. Conseguiram encontrar Marcos? Onde vocês estão? Qual o texto que vocês estão agora? Qual livro? Mateus. Então vem para cá. É Mateus. Pra cá? É Mateus, ó. Aí depois vem Marcos, depois vem Lucas, depois vem João. É para frente. Isso. Qual que é agora aí? Marcos. Isso, aí acha o capítulo 16. Achem o capítulo 16 de Marcos. Isso, Marcos 16. Pronto. Versículos 15 e 16. Vamos ler aí. Acharam 15? Esse texto é bem conhecido. Você pode ler para nós, por favor? Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Então, peraí. É para ir para o mundo inteiro. Eles estavam nessa altura aí em Israel. Estavam na cidade de Jerusalém. Deus falou, vão para o mundo todo. E eles chegaram no mundo todo. Chegaram em Barueri. Chegaram em Barueri, São Paulo, Brasil. O mundo todo. E aí? E preguem o evangelho. E as pessoas vão aceitar o evangelho. Então, nós aceitamos o evangelho. Tá bom, e agora? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar em novas línguas. Bom. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Ok. Então Jesus está falando, quem crer e for batizado será salvo. E se você crer e for batizado, você vai ser salvo e ainda você vai ser revestido de poder. E você vai curar enfermos, expulsar demônios, falar novas línguas. Se tomar alguma coisa mortífera, não lhe fará mal e pegará numa serpente e controlará o domínio da natureza. Você terá domínio sobre a natureza. Isso é um poder que Deus dá para a igreja, entendeu? Então, assim surge o batismo nas águas. O batismo nas águas surgiu. Surge com João Batista, Jesus, ele é batizado, os discípulos são batizados. Durante o ministério de Jesus, muitas pessoas são batizadas e também
após a morte e ressurreição de Jesus, Jesus, na grande comissão que ele foi dar para os discípulos, ele falou: vocês vão pelo mundo, pregam o evangelho, e quando as pessoas aceitarem, vocês levem essas pessoas a cumprirem essa ordenança, tá? A ordenança do batismo. Bom, a igreja, depois que Jesus partiu, ficou em Jerusalém, foi revestido do Espírito Santo e começou a pregar. E quando a igreja começou a pregar, a igreja viveu os Atos dos Apóstolos. Não tem um livro da Bíblia chamado Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos conta a história da igreja depois da ascensão de Cristo. Então, na igreja, em Atos, os irmãos batizavam. Olha só, Atos 2:38. Vamos lá. Atos capítulo 2, mais para frente um pouquinho. Atos 2:38. Em Atos 2:38, o que diz aí? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Ok. Achou aí Atos 2:38? Achei. Você viu? Ele fala aí, sejam batizados. Você vê? Ele está falando para a igreja, e os irmãos são batizados, tá? Agora, vai um pouquinho mais para frente em Atos aí, 8:16. 8:16. Em Atos 2, são irmãos que foram batizados em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Atos 8, são irmãos que estão em Samaria, numa outra cidade. 8:16. Pois o Espírito ainda Acharam não 16? tinha descido sobre nenhum deles. Peraí, deixa eu acharem o 16. Achei. Aqui, ó. Vai. O que está escrito aí? Pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Ok. Esse batismo é o batismo nas águas. Eles tinham o Espírito, eles não tinham o batismo do Espírito Santo. Eles não falavam em línguas, mas eles já tinham recebido o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus. Agora, Atos 10:48. Isso daqui é na casa de um centurião romano. Ou seja, era um chefe da guarda, como se batizasse um capitão do exército, um coronel, um general, né? Atos 10:38. Olha o que diz aí, Atos 10:38. Vamos lá. Perdão, Atos 10:48. Desculpa, eu falei 38, não, estou errando. É 38. 38 não, 48. Vê se vocês acham em Atos 10. Aí já é 11, né? Atos 10:48. Aqui só vai até 43. Hã? Só vai até 43. Então vê se é o 43. Você achou o 48? Hã? Achei. Não, peraí. O Atos 10 aí. Aí só vai até quanto? Aqui? É. Até 43. E na outra folha? Ah, 11 já. Aí é 11. Mas tem 44 aqui também. Isso, aí vai. 44. 48 aqui, ó. 48, isso. Ele mandou, tá aqui. Isso. Olha lá. Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Vejam só que Pedro ficou lá alguns dias pregando o evangelho, mas ele batizou essas pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Batizou por imersão em águas. E agora, quando Paulo chega em Éfeso, ele batiza também. Atos 19, ó, olha aí, Atos 19, versículo 5. Achou? 19:5? Lê aí, por favor. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Vejam, depois de terem ouvido Paulo, os irmãos de Éfeso foram batizados, né? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Aliás, Éfeso não, é Corinto, né? Quando Paulo está chegando aí em Corinto, Atos 19. Então eles foram, depois de terem ouvido a palavra em Corinto, eles foram batizados. Veja, os irmãos de Samaria foram batizados, os irmãos de Jerusalém foram batizados, os irmãos da casa de Cornélio foram batizados, e os irmãos
de Éfeso e de Corinto foram batizados. Por quê? Porque em Atos a igreja batizava. Só que, e ao longo da história? Porque nós estamos no século 21, certo? Esse trecho de Atos, ele se passa no primeiro século. Tá? No primeiro século. E ao longo desses 20 outros séculos, até hoje, o batismo sempre foi praticado. Por isso eu trouxe aqui o batismo e o desenvolvimento histórico. Na era dos pais da igreja, que vai ali mais ou menos do segundo século até o quinto século, os pais da igreja creram no batismo. Os pais da igreja se batizaram. Os pais da igreja ensinaram o batismo. Os pais da igreja organizaram a teologia do batismo como sendo uma ordenança. Então, por exemplo, Tertuliano de Cartago, Irineu de Lyon, Orígenes de Alexandria, Clemente de Roma, Santo Agostinho de Hipona, né? Todos eles foram pais da igreja, e pais da igreja que já descansam no Senhor, eles foram batizados. E na era medieval, vocês já estudaram um pouquinho sobre a era medieval? A era medieval, ela vai do quinto século depois de Cristo até o século XV, do quinto século. São 1000 anos de história. Nesses 1000 anos, os papas estabeleceram o batismo e eles até colocaram o batismo como sacramento. Nós não colocamos o batismo como sacramento, colocamos como ordenança. Tá? Depois do período medieval, vieram os reformadores. A reforma ela surge quando? Quando? No século XVI depois de Cristo. Então, quando chega lá, em 31 de outubro de 1517, o Martinho Lutero faz na Alemanha a reforma protestante, que surge a igreja evangélica. Então, quando ele faz a reforma, será que ele vai pregar o batismo? Sim, existe um documento chamado Confissão de Fé de Augsburgo, de 1530, e nela Martinho Lutero mostra que ele creu no batismo, ele foi batizado em águas e ele ensinou o batismo. O João Calvino, também no século XVI, o Martinho Lutero era da Alemanha, o João Calvino era da Suíça, de Genebra, e ele reformou a igreja também lá. E o João Calvino creu no batismo, ensinou o batismo nas institutas de Calvino. Entende? Então ele creu, ele foi batizado e ele ensinou. Bom, e depois disso, do século XVI, né, vieram ali os avivalistas, Jonathan Edwards, Charles Finney, George Whitefield, vieram eles, e eles também foram batizados em águas. Eles também creram no batismo, eles também ensinaram o batismo. Entende? Até que vieram os nossos pais. Que igreja a gente congrega? Vocês estão congregando na igreja Assembleia de Deus. Entende? Que ministério que é? Ministério do Belém. Aonde é que vocês estão? Na sede em Barueri. Vocês estão em qual departamento? No departamento do Creio, tá bom? Então, só que essa igreja aqui, a Assembleia de Deus, ela foi fundada por quem? Foi fundada por Daniel Berg e Gunnar Wingre, que eles são chamados de os nossos pais pentecostais. E os nossos pais pentecostais, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles também creram no batismo, foram batizados, ensinaram o batismo como ordenança, tá bom? Então vejam que hoje eu estou aqui falando com vocês de uma coisa que está lastreada na história da igreja. A igreja, ela lastreia-se do batismo, tá? Bom, nós não praticamos o batismo de criança, que é o chamado pedobatismo. Nós também não praticamos o batismo por aspersão, que é aquele batismo que você coloca a cabeça na bacia e joga uma água assim e cai aqui assim no cucuruco. Nós também não praticamos esse batismo. Nós praticamos o batismo bíblico. E o batismo bíblico, ele é por imersão. A pessoa entra por completo. Porque a palavra batismo, vocês lembram? É banhar-se por completo. A palavra batismo é sepultamento por completo. Então você precisa completar. Então, a palavra batismo, ela significa sepultamento, significa banhar-se por completo, e nós praticamos o batismo por imersão, não o batismo infantil, nem o batismo por aspersão, mas o batismo por imersão.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.